Salve o tricolor paulista. Já vamos começar com um vídeo polêmico sobre o que ocorreu ontem, domingo, 16 de agosto, no jogo contra o Vasco da Gama, que perdemos de 2-1. Tiveram vários vídeos na internet, nos canais, nas redes sociais, sobre torcedores do São Paulo que estiveram ontem no aeroporto de Guarulhos protestando contra o clube, contra o Raí, contra o Diniz. Em primeiro lugar, uma informação importante é o seguinte: a informação da chegada do São Paulo não havia sido divulgada. Então, alguém do São Paulo acabou avisando a Independente, inclusive do horário da chegada do voo, porque foi muito rápido. O jogo terminou 6 horas da tarde, o São Paulo deve ter chegado por volta de umas 10 horas, 9h30, não me lembro o horário exato, mas alguém tinha uma informação privilegiada e informou a Independente que esteve presente no aeroporto de Guarulhos ontem, e eles protestaram no ônibus do São Paulo, que foi buscar o São Paulo, e o que ocorreu foi o seguinte: em primeiro lugar, eu queria elogiar a Independente e os outros torcedores do São Paulo que estiveram presentes ontem na chegada do time em São Paulo, pelo protesto civilizado, sem violência, sem quebra-quebra, sem nada. Para a gente ter razão para qualquer coisa, a gente tem que protestar, a gente pode dizer palavras de ordem. Eu acho que até alguns xingamentos são válidos, desde que mantenha-se a ordem, não quebre o patrimônio do São Paulo, não quebre o patrimônio público ou privado, ou qualquer que seja, ou não promova violência com outros torcedores, enfim. Então, não tive notícias de que houve quebra-quebra, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, eu queria parabenizar o pessoal que esteve lá, que saiu de suas casas para ir lá protestar. Fizeram muito bem, até o motivo de eu ter criado esse canal. É um movimento na internet de São Paulinos que estão completamente insatisfeitos com o que vem acontecendo com o clube. E eu ouvi nos protestos palavras de fora Diniz, xingamentos contra o Diniz, contra o Raí, ou seja, eu não vi falar muito do Leco, que é o grande articulador, o grande culpado de tudo isso. A gente tem que entender uma coisa. Eu andei fazendo uns comentários na internet, alguém critiquei o Raí, por exemplo, e alguém veio me falar que o Raí não joga dentro do campo, o Raí não toca a bola, o Raí não joga no gol. Eu falei, mas o Raí foi o cara que indicou o Fernando Diniz, junto com o Daniel Alves, né? O Raí foi o responsável pelas contratações do São Paulo. Meu amigo, é igual uma empresa, entendeu? O diretor, o presidente, o gerente é que comanda, o resultado é esse. Não pode ser diferente. Então, quem comanda o São Paulo é culpado do que está acontecendo. Então, o que ocorre é isso. Eles são culpados, sim. E eu vou falar sobre o Fernando Diniz, na minha opinião. Eu quero falar mais num próximo post, mas é muito polêmica essa questão do técnico do São Paulo, que durante a gestão Leco trocou 12 vezes, 12 técnicos na gestão do Leco. Então, disse muito que técnico não resolve
o problema do São Paulo. Eu até vi um comentário, é importante a gente passar informações sobre o que a gente ouve dos melhores comentaristas, enfim, de ponderações e algumas coisas mais sensatas. E a minha posição sobre o Diniz é que eu acho que se nós continuarmos com o Diniz até o final do ano, é Série B. Não tem outro caminho. Não vamos discutir sobre a direção do São Paulo, digo, a presidência, isso não pode ser mudado agora, nós estamos na iminência de uma eleição que vai sair agora no final do ano, que pode reverter tudo, pode mudar o São Paulo, mas enquanto isso, a solução que nós temos hoje é trocar o técnico. Também teríamos de trocar a direção. Eu acho que, Raí, cara, você é um cara que fez tudo pelo São Paulo como jogador. As maiores conquistas do São Paulo, sou grato, vestiu a camisa e deu muitas alegrias para nós, mas, amigo, não dá, cara. Depois do que aconteceu, de todas as suas indicações, você tirou o Aguirre e colocou o Jardine. O Jardine não durou 3 meses no cargo, 4 meses no cargo. Ou seja, fez uma aposta de laboratório. Vamos ver se dá certo, que é o que está acontecendo no São Paulo. Depois, colocou o Cuca. Ótimo, um treinador experiente, que inclusive, com o trabalho do Wagner Mancini, chegamos à final do Paulista, perdemos, mas perdemos com dignidade, não perdemos para o Mirassol de 3-2, num catadão, né? Então não foi vergonhoso, nós perdemos uma final de 2-1, lutamos, tentamos, o time do Cuca era um time que não tomava gol, tomava pouquíssimos gols, tinha uma defesa consolidada, nós todos sabemos disso, e depois da chegada do Daniel Alves, que hoje, além de jogador, é diretor, é presidente, é tudo, dane-se, é um cara que joga um futebol fantástico, vitorioso, mas você ajudou a perder totalmente o controle da situação de comando no São Paulo. O jogador tem que jogar bola e seguir ensinamentos táticos, não mais do que isso. Agora, escolher técnico, querer dizer o que o São Paulo vai fazer e o que o São Paulo não vai fazer, aí já está errado. Então, voltando ao Cuca, o Cuca saiu por uma crise interna que aconteceu no clube, nós já sabemos disso, e que pediram a cabeça dele. Não teve um desempenho ruim, não entregou o São Paulo na zona de rebaixamento, como disse, tinha uma defesa fortalecida, tomava poucos gols, mas o ambiente fez com que ele saísse e foi uma exigência do Daniel Alves para escolher o Fernando Diniz. E o Diniz faz um ano que está no cargo e o que ele apresentou para o São Paulo? A classificação para a Libertadores, olha, eu vou falar para você, muito desse trabalho foi anterior, foi dos pontos conquistados até o Cuca. Então, o que está acontecendo é que a situação do São Paulo hoje, com o elenco que tem, com o investimento que foi feito, eu vou voltar no ponto que eu falei do Tirone, que eu acabei desvirtuando um pouco. Assim, o São Paulo precisa hoje do trivial para fechar o ano até a próxima gestão. Porque com esse técnico que está fazendo essa forma de jogar, que não está funcionando, que deixou a defesa vulnerável, que tem posse de bola, tem 200 chutes a gol, mas não consegue chegar nos resultados. Não se esqueçam de um outro detalhe, a derrota para o Binacional, lá no Peru. Não vem com essa história de altitude que isso nunca mais vai colar. Isso foi um outro vexame do São Paulo, um time que corresponderia a alguma coisa da Série C, Série D, aqui, algum Mirassol, alguma coisa assim. Não, nós demos sorte naquele jogo contra a LDU, uma outra virada contra o Santos, o pessoal achou que estava tudo bem, e não estava, e não está. Então, os protestos são válidos, eu acho que o São Paulo precisa... O certo seria, a gente não pode esperar muito dessa direção do Leco, que é um desastre, nós todos sabemos disso. O que nós temos que esperar hoje
é que eu vou falar pra você, Raí, pede pra sair, cara. Esse é o mantra que a torcida do São Paulo está dizendo hoje, que as suas escolhas, infelizmente, nada deu resultado, não conquistamos nada e ainda passamos vexame. Então, uma atitude honrosa sua seria pedir a demissão do departamento de futebol e ter alguma coisa provisória, alguém com uma experiência maior em dirigir o departamento de futebol em clubes no Brasil, o que não se espera isso do Leco, que é eleitoreiro, escolheu o Raí porque é ídolo do clube, né? Tem títulos e tal, mas entre um ídolo e uma direção existe um longo caminho. Então, mais uma vez, o São Paulo foi usado de cobaia para colocar o Raí, para dar emprego para o Raí, para ver se o Raí consegue dar jeito, e não deu, fez escolhas erradas e nós estamos pagando o preço. E o que você deveria fazer hoje, Raí, é sair do clube, cara. Pede para sair, não tem mais outra solução para o seu caso. E o Diniz não vai pedir para sair, inclusive assim, o discurso que nós vimos ontem, né, do Diniz pós-jogo, né, além de uma cara de derrotado, né, cabisbaixo, e querer defender a volume de jogo, que atacou muito mais, que começou muito bem o jogo, que perdeu oportunidades. Meu amigo, isso aí não resolve o nosso problema, precisamos de resultado. E você não vai pedir para sair, a gente já sabe disso, né? Você vai segurar o seu emprego até quando puder. E nós vamos nesse daí, de cada jogo, eles vão esperar, na verdade, a humilhação do São Paulo vai chegar no ponto de ter que perder umas 3, 4 partidas seguidas, porque se ganhar a próxima, continua. Se empatar, também continua. Então, fora isso, não devemos esperar muito, não. E o discurso do Raí, do Diniz, unificado, de que o São Paulo está bem, infelizmente não conseguiu ganhar, perdeu para um time do Vasco, que é considerado um time que vai lutar para não cair, que tem um elenco que deve custar 5% do São Paulo, mas tem um atacante que faz gols. 2 oportunidades, limpo, na defesa consegue fazer, deitar e rolar e fazer gol, e não fez o terceiro porque o Volpi no primeiro tempo fez uma defesa espetacular. Os protestos são válidos, temos que continuar esses protestos. Parece que teve na porta do Morumbi hoje, também teve cartazes e tal. Então, é só isso que vai salvar o tricolor. É o protesto, é a pressão, com respeito, sem quebra-quebra, mantendo a civilidade, aí a gente mantém a razão e consegue fazer alguma mudança para o tricolor. Então, para a gente salvar o tricolor, vamos continuar a nossa luta de protestos, inclusive nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todos os lugares, aqui também, é mais uma força contra essa gestão que está aí. Obrigado pela audiência, um abraço, se puder dar um like, ótimo, se puder se inscrever no meu canal, eu agradeço. Salve o Tricolor Paulista.